Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui, o novo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho. Desembargador, muito obrigado pela participação aqui, contextualizando. Inicialmente, quais são os seus planos iniciais no exercício da presidência do TJ? Bom dia, Flávio. Na verdade, para mim, a maior missão de minha vida é presidir o Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Meu objetivo principal é melhorar os serviços que estão sendo prestados pelo Poder Judiciário. Esse é o principal objetivo nosso. Alguma ação específica no que diz respeito à agilização de processo? Sempre. Na verdade, eu digo sempre que a demora dos processos é o maior fardo que tem o Poder Judiciário brasileiro. E a gente está focado nisso. Na verdade, é conversar muito com os magistrados, com os servidores, para que juntos possamos melhorar os serviços, ou seja, agilizar os processos. Eu tenho dito sempre que o jurisdicionado espera saber o resultado do seu processo. O que a sociedade almeja é que o judiciário seja mais rápido. E a gente tem buscado isso. A gente, na verdade, com a virtualização, que é um caminho sem volta, na verdade, hoje, todos os processos no Poder Judiciário alagoano já estão totalmente virtuais. Então, isso é uma facilidade porque nós estamos sendo monitorados constantemente. O processo está lá no sistema e os advogados estão peticionando todos os dias e os juízes têm que também encontrar essa agilidade. Então, a gente, com a virtualização, eu acredito que a gente tem como melhorar os serviços que nós estamos prestando. Porque o sentimento do cidadão ainda é de que a justiça brasileira, não é só a alagoana, é a justiça lenta. É verdade. Agora, o que precisa ser dito é que esta morosidade são os atores que participam dela. E aí tem magistrado, tem Ministério Público, tem advogado, tem procuradores, tem defensores, tem os servidores. Todos os operadores do direito são responsáveis por essa morosidade. Eu costumo dizer, hoje nós temos uma ferramenta muito boa que é o Código de Processo Civil de 2015, que ele fala muito do princípio da cooperação e da lealdade processual, que também isso precisa ser mais estimulado. Outro detalhe é que a gente precisa não estimular, o país, ele tem um problema, uma cultura do brasileiro é de judicializar tudo. E eu estou absolutamente convencido que nem tudo precisa ser judicializado. Na verdade, um bom diálogo, uma conciliação, uma mediação, tem resolvido muitos dos problemas existentes entre as pessoas. E a gente pretende investir também nessa seara, na conciliação. Óbvio que o problema do judiciário é dar vazão aos inúmeros processos que tem dentro dele. Se fala muito de uma demanda reprimida, existe. Todavia, não é o principal problema do judiciário. Demanda reprimida ainda não entrou. O judiciário tem que pensar o que fazer para agilizar os processos. E aí a gente passa hoje por qualificação dos servidores e dos magistrados. A gente pensa com a Escola Superior da Magistratura investir em cursos para um servidor melhor qualificado, um magistrado melhor qualificado, ele vai decidir mais rápido. Uma melhor condição de trabalho com os fóruns melhor estruturados, com máquinas, computadores de ponta, para que se tenha uma agilidade, uma celeridade, para que a gente possa, na verdade, melhorar os serviços que estão sendo oferecidos hoje. Bom, voltando a falar no trabalho telepresencial, que ganhou muita ênfase durante a pandemia, né? No auge da pandemia, foi quando se implantou, se agilizou esse trabalho no judiciário brasileiro de uma forma geral. O que é que o Tribunal de Justiça de Alagoas planeja na sua gestão para executar no sentido de aprimorar ainda mais esse sistema? Na verdade, com a pandemia e graças ao judiciário alagoano por estar virtualizado, é que a gente não parou. Na verdade, o judiciário tem decidido muito e o judiciário praticamente não parou. Alguns serviços, um ou outro, mas não parou. E agora nós estamos passando por um momento, na verdade, de uma adaptação. Das poucas coisas boas que essa pandemia trouxe foi a virtualização. A virtualização deu essa agilidade e a gente tem que aproveitar agora dessa forma, voltando ao presencial. Na verdade, também a maioria dos jurisdicionados ele quer ter presença do magistrado, quer ter a presença dos advogados, dos promotores, querem conversar. Então, a gente vai voltar para presencial. Todavia, com a virtualização, a gente tem que aproveitar essa ferramenta porque muitos processos foram agilizados. Exemplo, advogados de fora do Estado podem fazer audiência diretamente. O problema hoje no sistema prisional, muitas audiências que antes deixavam de ser realizadas, por quê? Porque o preso não era transportado, hoje já pode ser feito dentro do próprio sistema prisional. E aí a gente está ganhando em celeridade com isso
para terminar mais rápido os processos. E tem também, desembargador, me permita, a possibilidade de, no sistema telepresencial, se ouvir aqui em Alagoas um testemunho que esteja morando, por exemplo, no Paraná. Exato, que é outra coisa. Muitas vezes o que é que acontecia? Você mandava precatória. Precatória muitas vezes demorava demais, quando não era encontrada a pessoa e voltava sem cumprimento. Você, com o virtual, você entra em contato com a pessoa pelo seu celular e faz o agendamento e ela participa da audiência e você consegue colher esse depoimento. Porque eu tenho dito também que um princípio muito valoroso, que é o princípio da verdade real, que é muito importante que o juiz vá buscar essa verdade para os autos, para que a gente possa efetivamente estar fazendo justiça. Como explicar, voltando a essa questão desse trabalho telepresencial, que na pandemia o judiciário produziu muito mais decisões do que antes dela? Olha só, na verdade, com a virtualização, no começo principalmente, todos nós tivemos que nos recolher em nossas casas. Então, praticamente, o juiz, todos, não tinham o que fazer, a não ser trabalhar. E aí há uma tendência natural de ter saído mais sentenças. Todavia, hoje, com a virtualização, eu acho que tem mecanismo. Na verdade, é o seguinte, é você focar no que você está fazendo. Então, a justiça hoje, ela está focada, nós vamos focar no que pode ser feito para melhorar os serviços. E com a virtualização, você vai adaptar o trabalho presencial, que é importante, juntamente com o trabalho remoto. Porque, volto a frisar, hoje, uma das câmaras do tribunal está chegando a julgar 300, 400 processos por sessão. Isso, há 20 anos atrás, era humanamente impossível realizar tantos julgamentos. Então, a gente tem que buscar sempre essas alternativas. Todavia, sem perder a qualidade, que é outra coisa que eu tenho dito muito para os magistrados. A gente tem que ser ágil, tem que ser sério, mas não pode perder a qualidade, porque cada processo tem a sua história, tem a sua vida. E aquele processo pode ser a vida daquele jurisdicionado. Então, o juiz, ele tem que ter essa atenção, essa preocupação com todos os processos que estão submetidos à sua cognição. Bom, como estabelecer critérios para continuar desenvolvendo o trabalho telepresencial, ao mesmo tempo do trabalho presencial? Exatamente. Esse é o desafio. Esse é o desafio de todos os operadores do direito. Na verdade, nós vamos voltar a retomar o comitê de atores judiciais, que são Magistratura, Ministério Público, OAB, Procuradoria, Defensoria, SERE, Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar. Nós vamos voltar a dialogar, porque no passado existia o NIVG, que era o Núcleo Integrado pela Efetividade da Justiça. Depois teve esse comitê de atores. Quando nós começamos a conversar e verificar os problemas existentes, a gente começou a minimizar os problemas. E conversando, dialogando, eu acho que a gente conversando, a gente vai poder encontrar alternativas para melhorar os serviços que estão sendo prestados. Bom, o Tribunal de Justiça de Alagoas tem desenvolvido algumas ações específicas, como, por exemplo, o projeto Moradia Legal. Esse trabalho terá continuidade? Nós pretendemos retomar, inclusive com a nova faceta, não só com moradia legal, como também a regularização de algumas pequenas glebas fundiárias, que é outro tema muito importante para a sociedade e que a gente precisa voltar com muita força esse trabalho do moradia legal. É um dos grandes trabalhos sociais que o judiciário faz em prol da sociedade. E quanto ao Justiça Itinerante? Outro segmento importante que a gente vai, inclusive, a gente está tentando aproximar mais nos bairros. Eu acho que a Justiça Itinerante, ela pode, inclusive, ir para os bairros, exemplo, de casamentos. Muita gente está querendo casar e muitas vezes demora a se casar, porque vai para o cartório, tem que encontrar um juiz. E a gente indo ao encontro nos bairros, a gente pode, inclusive, encontrar nas igrejas, com um local adequado para poder celebrar casamento, ou numa quadra poliesportiva para realizar casamento e realizar vários serviços que podem ser realizados fazendo essa integração com a sociedade. A gente também pretende retomar, a gente já designou o magistrado, na Justiça Itinerante está o doutor André Geda, que vai coordenar esses trabalhos. Outro tema interessante, embora lamentável, é a violência doméstica. O que é que o Tribunal de Justiça tem feito e que pretende fazer na sua gestão com relação a isso? Olha só, você disse muito bem, é muito lamentável esse tema estar em evidência, mas é uma realidade. E por ser uma realidade, nós temos que enfrentá-lo
de forma bem objetiva. O Tribunal de Justiça, ele criou um centro integrado para justamente trabalhar, que é a Casa da Mulher, onde tem lá as varas, a vara da violência contra a mulher, tem delegacia, tem assistente social, psicólogo, Ministério Público. E o tribunal, diante da grande demanda que existe hoje aqui em Maceió, nós já criamos, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia, para transformar uma das varas criminais na segunda vara da violência doméstica, para justamente dar vazão, dar celeridade a esse processo. Porque uma das coisas neste tema é que a justiça tem que procurar ser o mais célere possível. Porque a violência, às vezes, não dá tempo de esperar muito. Então, a gente, com a outra unidade, e a gente vai conversar com o magistrado, agora o doutor Paulo Zacarias foi guindado à posição de desembargador, então vai ter um processo de remoção, onde vai outro colega, e com essa outra unidade eu acredito que a gente vai dar uma resposta mais rápida à sociedade. E o que dizer com relação à mediação e conciliação? Olha, outro tema importantíssimo. Na verdade, a cultura hoje do brasileiro é tudo judicializar. Quando, na verdade, se você buscar conversar mais, eu costumo sempre dizer o seguinte, dentro da nossa residência, se a gente não estiver disposto a dialogar com a nossa companheira, com nossos filhos, não vai ter um bom relacionamento dentro de casa. Isso vale para tudo. Aqui, nas empresas, se não houver diálogo, os serviços não vão ser melhorados, em todo canto. E a mediação e conciliação veio justamente para isso. A gente pretende investir não só na mediação tem a judicial, mas a gente pretende também um segmento que tem feito um grande trabalho, que é o segmento do extrajudicial. A gente pretende fazer com que o extrajudicial passe a fazer mais mediação e conciliação, que é uma forma de desafogar esses inúmeros processos que tem no judiciário. Quando o extrajudicial começar a fazer mais mediação e conciliação, a gente acredita que vai dar uma resposta melhor à sociedade. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o novo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho. Até já. A gente volta a conversar com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Fernando Tourinho. Desembargador, a gente estava falando no bloco anterior, lá no encerramento, sobre conciliação e mediação. E isso me remeteu à figura do desembargador Tutimés Ayran, que é um especialista nessa parte. É um entusiasta nessa área, é o nosso coordenador hoje dos Sejusques do Poder Judiciário. O desembargador Tutimés tem grandes serviços prestados nessa área. Ele, inclusive, na gestão dele, houve um aumento bem significativo dos Sejusques a nível de Alagoas. Bom, outra coisa, como é que está o Tribunal de Justiça nesse momento no que diz respeito à infraestrutura para desenvolver todos esses trabalhos, todas essas ações? Olha só, o Poder Judiciário do Estado de Alagoas, infelizmente, ele tem parcos recursos financeiros. Todavia, penso eu, se a gente dialogar mais, nós vamos ter a oportunidade de realizar muita coisa. Eu costumo dizer que hoje, principalmente, o grande segredo é você realizar muito com pouco. Nós temos poucos recursos, mas vamos procurar utilizá-los bem para que a gente possa realizar mais coisas. Nós vamos ter um contato direto com os magistrados, dizendo a eles, que eu tenho conversado muito com os juízes e com os servidores, de que nós precisamos da ajuda deles. A porta da presidência vai estar sempre aberta para o diálogo. E a gente precisa fazer, eu pretendo contagiar os servidores e magistrados para que eles se sintam parceiros desse projeto que é de melhorar os serviços que nós estamos prestando. Porque só assim nós vamos oferecer. Eu quero que o magistrado, que o servidor, ele sinta o local de trabalho como se fosse um anexo de sua residência. Óbvio que a nossa residência que é o local que a gente gosta sempre de ir, para descansar, para descontrair. E a gente pretende fazer com que o ambiente de trabalho também se torne um ambiente que as pessoas gostem de estar lá, porque eu estou convencido, quando você gosta, quando você ama o que está fazendo, você sempre vai fazer melhor. Outra coisa, desembargador, no que diz respeito à estrutura do ponto de vista de magistrados e de servidores, como é que está o tribunal? Olha só, nós temos sempre uma carência de magistrados e servidores. Graças a Deus, o ano passado foram nomeados
12 e no final da gestão foram nomeados mais 14 que tomaram posse no começo deste ano. Então, há um incremento de 26 magistrados. A tendência é que a gente tenha uma melhora com isso, porque as comarcas serão ocupadas. Nós tínhamos antes mais de 20 unidades sem magistrados titular. E isso gera uma deficiência muito grande. Agora, eu acho que preenchendo esses claros, a gente vai poder oferecer o melhor serviço. Volto a frisar que o foco é sempre nessa linha. Servidores. A gente não tem servidor suficiente. Por quê? Porque o duodécimo não permite. Eu pretendo realizar concursos, sim. Não sei se esse ano ou para o ano, porque há uma carência de servidores. Todavia, eu dependo muito do meu duodécimo. Eu preciso ter um duodécimo mais compatível, a gente tentar sensibilizar o governador do estado, bem como os deputados estaduais, para que eles compreendam que o judiciário, com mais recursos, ele vai poder contratar novos servidores para que os serviços sejam melhor prestados. Há expectativa de realização, nesse seu período de gestão, de mais concursos para juiz? Olha, juiz, no primeiro momento, não. Por quê? Porque nós temos 26 e o concurso ainda está válido e ainda tem alguns para serem chamados. No primeiro momento, não. Todavia, a gente tem que, de tempos em tempos, estar realizando esses concursos para que a gente possa substituir. Nós temos hoje, muitas pessoas estão se aposentando também, face ao lapso temporal. E em se aposentando, a gente tem que preencher esses claros. Eu volto a dizer, a virtualização, ela veio para nos ajudar, todavia, a mão de obra, o magistrado, o servidor, precisa se sentir partícipe do projeto. Se eles se sentirem partícipes, eu acho que vai ter um melhoramento dos serviços. E no que diz respeito à capacitação de magistrados e de servidores, o que é que está previsto na sua gestão? Na verdade, é o seguinte, a Escola Superior da Magistratura. A Escola Superior da Magistratura tem que se transformar num canteiro de cursos. É um canteiro de cursos, muitos cursos para qualificar os servidores e cursos específicos, e cursos voltados para a atividade fim, cursos não teóricos, cursos de ordem prática para melhorar os serviços, e cursos específicos para determinadas áreas, para determinados segmentos, para que a gente possa melhorar aquilo que estamos prestando. Por exemplo, hoje é essencial o magistrado, bem como o chefe de secretaria, ser um gestor. Eu tenho dito sempre que o juiz é o gestor da sua unidade, querendo ou não. Que o chefe de secretaria é o gestor da sua secretaria, querendo ou não. E aí é onde tem a diferença. Quando você tem um bom gestor, as coisas fluem com mais rapidez. Quando você não tem um gestor não tão bom, demoram mais as coisas a acontecer. Então, a gente vai procurar dialogar, procurar fazer esses cursos para que a gente possa se aprimorar e volta a frisar, é como nascer e passar a caminhar. No começo, você não nasce sabendo caminhar, mas você aprende. Se você tem vontade de caminhar, você aprende. E é isso que a gente pretende, que as pessoas gostem do que estão fazendo para que possam fazer melhor. E quais são os seus planos no que diz respeito ao relacionamento com os demais poderes? Olha só, é o melhor possível. Meus planos são os melhores possíveis. Eu penso, volto a dizer, a gente tem que buscar essa harmonia e essa independência e esse respeito entre os poderes. O Poder Judiciário vai estar aberto sempre vai estar buscando diálogo. Agora, volto a frisar, é muito importante ter essa independência, ter esse respeito entre os poderes, bem como as instituições. No dia a dia, a gente tem contato direto tanto com o Ministério Público, como os advogados, como procuradores e defensores. É essencial. Eu costumo dizer sempre que ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, estamos no meio do patamar. Todavia, cada um tem uma missão específica. O juiz tem aquela missão de julgar, o Ministério Público aquela de eventualmente acusar, mas de buscar também fazer justiça, os advogados de fazer a melhor defesa dos seus clientes, mas cada um dentro da sua missão. Eu me atrevo a dizer que os problemas normalmente ocorrem quando um quer interferir na seara do outro, quando não deve acontecer. Por isso que o diálogo deve ser o caminho. Buscar mais, juntamente com o presidente Wagner, com o eminente procurador Márcio Roberto, com o eminente defensor Carlos Eduardo, um diálogo maior para que a gente possa encontrar alternativas para melhorar os serviços. E o que o senhor pretende fazer quanto aos direitos humanos? Olha só, é essencial hoje, é outra área que a gente precisa estar conversando bastante. Na verdade, direitos humanos, para mim, eu sempre costumo comparar, assim, é respeito. O que nós precisamos é respeitar as pessoas para serem respeitadas. Nós queremos respeito, então a gente precisa respeitar. É via de mão dupla. As pessoas precisam entender. Eu
sempre comento no esporte. O futebol é a paixão nacional do brasileiro, mas a gente tem que buscar alternativa para acabar com essa violência. Muita gente está deixando de ir para o estádio porque está se tornando uma coisa violenta. E por quê? Porque está faltando respeito. E a gente precisa retomar isso aí. Se houver um melhor engajamento, se as pessoas voltarem a querer dialogar, hoje, infelizmente, você está numa fase de que eu sou assim. Hein, doutor? Se cada um for assim, ninguém mudar, vai construir o quê? Pouquíssimas coisas. Se a gente voltar a dialogar, de conversar, o judiciário, ele não pode estar preocupado, como eu não estou, de receber críticas. Eu estou preocupado em estar realizando alguma coisa, de estar melhorando o serviço, de estar conversando com os servidores. E a gente tem mecanismo para que, conversando, eu estou fortemente acreditando, eu estou fortemente imbuído de que a gente dialogando, a gente vai melhorar os serviços e o judiciário tem a sua parcela de contribuição e ele vai oferecer essa parcela de contribuição para a sociedade alagoana. Sobre essa questão da violência no futebol, o senhor pessoalmente tem alguma sugestão a respeito? Olha só, eu tenho uma posição toda especial que eu penso o seguinte, que é primeiro identificar essas pessoas violentas e banir essas pessoas violentas dos estados. Não é razoável que quem queira ir para um estado para praticar violência ainda esteja sendo possível ele comparecer e estar estragando o dia a dia daquelas pessoas que foram para assistir um jogo de futebol. Eu sou da época que eu ia, quando adolescente, com meu pai, para o estádio, e quando muito, no final, era uma gozação quando perdia o jogo. Faz normal, parte, né? Que faz parte. Aqui em Alagoas, a gente tem a rivalidade eterna entre CRB e CSA, mas tem que ser, a brincadeira está aí. Eu costumo dizer sempre o seguinte, eu gosto de brincar com aquela pessoa que pode brincar comigo. Essa que está a graça. Quando é que eu vou ganhar e quando eu vou perder? Porque eventualmente eu ganho e eventualmente eu perco. Quem gosta de jogar bola tem que aprender. É óbvio que a gente entra em campo para ganhar, mas perder faz parte do jogo. Quando muito é uma brincadeira, mas partir para a violência... Então, penso eu que a gente tem que retomar esse diálogo, esse respeito com todos, para que a gente possa... Nosso estado, Alagoas, para mim é o melhor estado para se morar. Nós amamos esse estado. Então, se nós amamos, a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Por isso, do meu entusiasmo em ser o presidente do tribunal, de poder conversar mais com a sociedade, com os meus colegas, os meus pares, com os magistrados, com os servidores, com todos os operadores de direito, para que juntos possamos encontrar alternativas para melhorar os serviços. Voltando a essa questão do futebol, o interessante é que os conflitos não acontecem só no estádio. Recentemente a gente teve episódios aqui muito distantes do trapichão, mas em função do futebol. Ou seja, não adianta nem, às vezes, a pessoa proibir de determinada torcida ir para o jogo. Ah, só vai uma torcida, a outra não pode entrar. Por quê? As brigas acontecem... Mas por quê? Na verdade, falta de respeito. Na verdade, as pessoas estão com pouca paciência. Quando, normalmente, você pode perceber, quando alguém esquenta, ela perde o foco, a razão vai para o espaço. É emoção pura. E aquela emoção que é transbordada só e tão só naquela agressividade. Meu doutor, o respeito é via de mão dupla. Se você não concorda com o que o outro está dizendo, você ou vai dialogar ou se afasta. Mas não partir para uma agressão. E isso, olha só, nós pais, quando nossos filhos estão saindo de noite, a gente fica preocupado que hora ele vai chegar. Como vai chegar? Não é razoável. As pessoas saíram para se divertir. E tem que voltar com a mesma tranquilidade com que saíram. Penso eu. Mas, infelizmente, a intolerância está ficando uma marca registrada da sociedade no nosso tempo. Exatamente. Infelizmente, agora eu tenho dito sempre, quanto mais difícil o problema, mais cedo você tem que começar a trabalhar nele. Na verdade, e começa tudo dentro de casa. Nós, pais, precisamos entender que quem faz a criação dos nossos filhos somos nós. Os pais precisam entender que eles precisam dar qualidade ao pouco tempo que nós temos com nossos filhos hoje. Na verdade, hoje, o pai e a mãe, eles precisam trabalhar para oferecer uma melhor condição para os seus filhos. Todavia, eles precisam saber dar qualidade ao pouco tempo que tem com os seus filhos. Por quê? Os filhos, eles reagem de N formas. N formas. Filhos que tiram nota baixa, e outros que dão para ingerir bebida alcoólica, outros vão usar droga, tudo fraqueza.
Eles querem chamar atenção porque estão sentindo falta. Então, muitos pais, da classe média alta, principalmente da mais abastada, acham que pagando as contas está resolvido o seu problema. Um ledo engano, muito pelo contrário, está muitas vezes agravando. Porque o menino não tem limite. O menino acha que é tudo. E o limite, todos nós temos limite. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, eu hoje dou graças a Deus os não que levei de meu pai. Se eu sou alguma coisa hoje, eu devo muito a esses não. Porque nós também temos limites. Tem hora que não dá para fazer o que eu estou com vontade de fazer, porque eu vou afetar a vida de uma outra pessoa. Eu acho que é por aí. É difícil, não é fácil. Agora também aprendi. Se fosse fácil, não precisava da gente. Esse é que está o desafio. É verdade. Para encerrar, desembargador, uma mensagem final para o cidadão que precisa da justiça e muitas vezes não acredita na justiça. É verdade. Olha só, a mensagem é que a justiça está com uma disposição muito grande de querer melhorar. Nós temos problemas, mas volto a dizer, o judiciário ele é muito importante para a sociedade de uma maneira geral. Se nós não tivermos o judiciário, só vai restar a barbárie. E a barbárie é cada um pegar suas armas e ir resolver seus problemas. Isso é o caos. Então, o judiciário tem o seu papel, tem dificuldades, mas a gente vai buscar esse diálogo para que juntos possamos melhorar os serviços que nós estamos prestando. Nosso muito obrigado ao desembargador Fernando Torino, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, pela sua presença aqui em Contextualizando. Você pode rever a entrevista no YouTube da TV Pajuçá. O programa termina aqui. Um bom domingo para todos.